Em uma reunião secreta, Friedrich Merz e Lars Klingbeil se encontram e, de repente, lançam a mega reforma aqui na Alemanha. A sequência. Em apenas uma única noite, depois que as ajudas à Ucrânia ontem, vou dizer assim, foram por água abaixo. Não tem como dizer de outra forma. Sim, a teoria da conspiração, mas que desviaram os fundos para outros fins. O que muitos já diziam no ano passado, agora não é mais teoria da conspiração, mas sim realidade. O Tribunal de Contas Federal admite que já havia alertado. Então, mais uma vez, só olhamos para o futuro. E me pediram para comentar sobre o caso de Colin Fernandes, ou melhor, Dilma. Mas vou fazer isso só no final. Vai ser bastante chocante, mas eu tenho minha própria opinião sobre isso. E é isso que vamos ver hoje, e tem alguns clipes que realmente me fizeram pensar bastante. Merz lembrou que até mesmo Orbán já havia concordado com o pacote de ajuda. A UE já havia aprovado em dezembro o crédito de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. A Giorgia Meloni está doente? Ela está com algum problema no nariz de novo? Olha, ela não parece saudável. Por que ela está conversando com o Orbán? Eu pensei que todos, bem, quase todos, exceto o Fico, são contra o Orbán. Mas eles pareciam estar bem felizes ontem porque essa ajuda foi de repente interrompida. Giorgia Meloni, é claro, ainda tem um enorme problema, que é o movimento de refugiados. Eles continuam chegando, mas falarei disso no final. Este vídeo é também um pouco mais se eu puder te pedir uma coisa. Eu sei que muitas pessoas vão assistir. Sim, eles não acham isso nada legal e criticam isso. Mesmo que você realmente queira apoiar este canal, para que você receba informações realmente honestas, com uma análise decente, do jeito que você gosta. Deixe um like e se inscreva no canal. Eu percebo que o canal está indo cada vez melhor. Principalmente, pois muitos conteúdos estão alcançando novas pessoas de novo. Isso é o mais importante, cada vez mais pessoas, inclusive da bolha da esquerda, estão entrando em contato comigo e me dizendo o que pensam. E aí, eu os confronto com a verdade e digo coisas assim, como por exemplo sobre o Tribunal Federal de Contas, e faço referência a vídeos antigos. Isso ajuda muito no momento, então muito obrigado. Continuando no contexto, está pegando fogo e para valer. Estamos de acordo que não vamos aceitar o que aconteceu hoje no Conselho Europeu desse jeito, e isso também terá consequências que vão muito além desse único acontecimento. Sim, as consequências já aconteceram esta noite. Friedrich Merz voltou de avião e participou de uma reunião secreta, como relataram, entre outros, o Bild, o jornal Welt e também a FAZ, se não me engano, dizendo que de repente, do nada, conseguiram chegar a um acordo durante a noite para impulsionar reformas realmente fortes aqui na Alemanha, que agora serão apresentadas nas comissões. Eu só me pergunto, por que isso acontece de repente? Em uma noite, de repente, ninguém tem mais medo de eleições? É isso? Poderia ter um resultado pior então também aqui. Por que isso está acontecendo agora? Ah, é porque precisamos liberar bilhões novamente para a Ucrânia. Poxa, acabei esquecendo de mencionar isso também. Tive a impressão de que os colegas que fazem parte deste Conselho Europeu há muito mais tempo do que eu estão profundamente irritados. Sim, eles estão irritados, mas por favor, Sr. Merz, o senhor poderia talvez dizer a verdade? Havia mais alguma coisa aí? Mas isso é escrito apenas pela imprensa sueca, pela imprensa húngara, pela imprensa francesa, pela imprensa espanhola. E também a imprensa suíça, é claro. Sim, eles estão bastante irritados justamente com o cordão sanitário que está acontecendo aqui. E sim, por que será que ele parece tão mal, tão doente? E esse gesto com a mão, eu já vi isso antes em um político na Alemanha. Melhor deixarmos isso para lá. No entanto, também faz parte da verdade que Friedrich Merz foi questionado novamente ontem sobre o cordão sanitário e que isso, no Parlamento Europeu, simplesmente não é aceitável. E o que ele pensa que está fazendo ao boicotar outras eleições em outros países. E sob esse ponto de vista, olhem novamente para esse homem, como ele está tentando nos explicar alguma coisa agora. Sim, É um ato de grosseira deslealdade na União Europeia. ele está triste, tipo, ele está realmente abatido e triste.
Ele viajou imediatamente para a Alemanha e se encontrou com Lars Klingbeil, ou Klingbeil foi até lá. Não se sabe exatamente, ainda há poucas informações. O que é realmente desleal é dar o dinheiro dos impostos da Alemanha para uma pessoa corrupta, que promove a corrupção com isso e, assim, usa o dinheiro dos impostos alemães. Simplesmente e conscientemente, porque isso agora já é conhecido, Friedrich Merz sabia antes que Volodymyr Zelensky é corrupto e que a maior parte do dinheiro para a Ucrânia foi usada para fins corruptos. Isso é desleal e nada mais. Precisamos simplesmente ficar com a verdade. E esse ponto também precisamos realmente abordar dessa forma. Que, na verdade, eu diria, a deslealdade vem justamente dos Estados europeus que simplesmente jogaram dinheiro para o Volodymyr Zelensky. E ele, muito importante, sabendo disso, sim, ele conscientemente dificultou o trabalho da agência anticorrupção. O ministro das Finanças, Lars Klingbeil, ignorou por meses os alertas do Tribunal Federal de Contas sobre uso indevido dos recursos. Desde junho do ano passado, o Tribunal Federal de Contas alertou o ministro das Finanças em pelo menos 6 relatórios sobre gastos incorretos do enorme pacote de dívidas. Então, uma coisa antes de tudo. Até hoje eu não consigo entender como alguém pode ser tão cego e tolo a ponto de simplesmente não levar o Tribunal Federal de Contas a sério. Isso é incompreensível para mim. Então, mais uma vez, eu sou de uma geração um pouco mais velha. No meu tempo, políticos teriam renunciado por causa de algo assim. Sim, isso também está de certa forma dentro de mim. Tenho que ser bem sincero, todo mundo recebe em algum momento o que merece. E do jeito que ele está sendo criticado agora, vou esperar pelas pesquisas eleitorais que serão feitas neste fim de semana pelo INSA. Provavelmente você ainda não sabia, mas o AfD já ultrapassou a CDU novamente no INSA e agora é a força mais forte, mais uma vez na Alemanha. Então, o nepotismo aparentemente não é tão grave quanto desviar bilhões em dívidas para atender às próprias necessidades. Acho que o eleitor também pensa um pouco assim, dizendo: ok, se chegamos a esse ponto, então estamos de volta à República de Weimar, que estava prestes a acabar. Tudo bem, talvez desta vez pareça melhor. A esperança é a última que morre, temos que dizer assim. No entanto, quando se trata de esperança, ouçam vocês mesmos, eu já começo a sentir dor de estômago com isso. Na União Europeia, teme-se uma nova crise migratória por causa da guerra no Irã. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou que 2015 não pode se repetir. Sim, eu já falei sobre isso há alguns dias. Muitos comentaram para mim: ah, não, eles não vão fazer isso de novo. O SPD está pedindo que essas pessoas sejam acolhidas de novo, pois ninguém é ilegal e deveríamos abrigá-las em algum lugar. Prometi para vocês no fim deste vídeo. Teve aquela situação com Colin Fernandes e Christian Ullmann. Eu vou mostrar rapidinho para vocês, para quem não sabe do que se trata. A ex-esposa de Christian Ullmann, que também é atriz, luta há anos contra um desconhecido que publica perfis falsos em seu nome com fotos nuas e vídeos de sexo na internet. Sim, agora eu tenho que dizer. Pessoas queriam me explicar como eu devo viver minha vida. Nem moram aqui, não pagam impostos aqui, moram em Maiorca. E me dizem como sim essa política é ruim e como eu sou ruim, isso eu não esqueci. Essas pessoas fizeram com que até eu tomasse a vacina, depois recebi exatamente o que merecia. Eu era uma pessoa realmente ruim antes de fazer esses vídeos e só depois que eu mesmo estava no fundo do poço é que talvez tenha refletido sobre meus próprios erros. Minha esposa, no entanto, definitivamente me apoiou e percebeu. Ah, Sasha, você, vou falar de forma bem direta, sim, você ficou meio maluco. E eu, enquanto os dois talvez não achassem necessário, tentei melhorar um pouco a minha situação. E até hoje tento alertar as pessoas. Sim, para que as pessoas não acreditem mais nesse tipo de construção. Agora eu devo falar sobre pessoas que passam tranquilamente pela bolha esquerdista verde. E são tão hipocondríacos que, entre outras coisas, são amigos de Jan Böhmermann. Não, eu só digo que cada um recebe o que merece. E a presunção de inocência permanece até que a culpa seja comprovada.
Isso vamos esperar para ver. E não há mais nada a dizer sobre esse assunto todo. Sinto muito mesmo. Espero que vocês tenham um ótimo começo de dia. Hoje de manhã, o sol está brilhando. Eu também vou sair agora e assar alguns croissants deliciosos.